Rádio América. Rádio América. Uma canção nova em sua vida. A Rádio América faz chegar até você os principais eventos católicos do Brasil e do mundo. Estamos aqui levando até você todo esse congresso de Pentecostes aqui na Terra Santa. Aqui você acompanha tudo o que mobiliza a igreja através das transmissões ao vivo, via satélite e do trabalho de uma equipe empenhada a levar Deus até você. Kairos de cura e libertação. Celebrando os 20 anos de história da Canção Nova. Rádio América AM 1410 ou america.cançãonova.com. Em setembro, comemoramos 33 anos do Clube da Evangelização, transformando vidas e fazendo bem a tantas pessoas. Esta comemoração é para todos nós que fazemos parte do Clube da Evangelização e somos uma família. Uma canção nova cantada por muitas vozes. Obrigado por acreditar neste sonho que se tornou realidade através da sua fé e da solidariedade de tantas pessoas por meio da Palavra de Deus. Clube da Evangelização, sua fé transformando vidas. Conservemos viva a nossa fé por meio da oração e dos sacramentos. Estejamos vigilantes para não nos esquecermos de Deus. Papa Francisco. Está chegando! Grande Kairos com Padre Reginaldo Manzotti e Padre Adriano Zandoná. Dia 22 de setembro, no ginásio do Colégio Santa Terezinha, Rua Doutor Henrique Mourão, 201, bairro Santa Terezinha, Santana, São Paulo. As vagas são limitadas, então adquira já o seu ingresso por apenas R$10. Na loja Canção Nova, Rua São Bento, número 43, no centro, ou na Casa de Evangelização da Canção Nova, Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade. Próxima estação, São Joaquim do Metrô. Informações? 33829800 ou sãopaulo.cançãonova.com. Comemore você também os 20 anos da Canção Nova em São Paulo. Acesse sãopaulo.cançãonova.com e fique por dentro de tudo o que acontece na Canção Nova em São Paulo. Eventos, vigílias, shows, campanhas e muito mais. Acesse sãopaulo.cançãonova.com. Rádio América. 11h59. Rádio América. AM 1410. Neste ano da fé, respondamos a Deus através do exercício da nossa fé, do nosso testemunho, esperança e fidelidade. A fé é Deus que se revela, transforma a minha vida nos sacramentos. Eu respondo a isso por um comportamento moral e então retorno a Deus na oração, na adoração, na entrega. Ano da fé. A Canção Nova é mais igreja. Uma canção nova em sua vida. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Notícias da última hora. Acerte seu relógio, agora são 12 horas em ponto no horário de Brasília. Hoje é quinta-feira, dia 12 de setembro de 2013. No calendário civil, Dia Nacional da Recreação. E no calendário religioso, hoje é dia de São Nilo. Está no ar mais uma edição das notícias da última hora. Ontem, pela 20ª rodada do Brasileirão, o Corinthians perdeu por 1-0 do Botafogo no Maracanã. O gol foi marcado no final da partida, aos 44 minutos do segundo tempo, pelo garoto Yuri. E com a derrota, o Corinthians permanece em quinto lugar com 30 pontos, a 5 pontos do G4. E segundo o IBGE, as vendas no comércio varejista brasileiro cresceram 1,9% em julho na relação com o mês anterior e também na série livre de ajustes sazonais. A receita nominal teve alta de 2%. E o Instituto aponta ainda que o índice do mês 7 é o maior desde janeiro de 2012, que registrou avanço de 2,8% no varejo. E a missa de sétimo dia do padre Vladimir Anselmo da Silva, de 50 anos, será presidida pelo bispo auxiliar de São Paulo, Dom Milton Kenan Júnior, neste domingo, dia 15, às 6h30 da tarde. Desaparecido desde o dia 24 de agosto,
Padre Vladimir, que morava na paróquia Santos Apóstolos, foi encontrado morto em São Bento do Sapucaí, interior de São Paulo. O sacerdote estava com depressão e fazia um tratamento psiquiátrico com uso de medicamentos fortes, e a polícia está investigando o caso. A celebração será realizada na paróquia Nossa Senhora do Carmo, localizada na Avenida Elísio Teixeira Leite, 1336, no bairro Cruz das Almas, zona norte de São Paulo. Essas informações são do portal Canção Nova Notícias. Continue com a gente, aqui tem informação a toda hora. Eu sou Lucas Vieira e essas foram as notícias da última hora. A informação em cima do fato. Notícias da última hora. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Olá, muito boa tarde. Esse é o programa Mais Saúde, que hoje conta mais uma vez com a presença da doutora Denise Carreiro, essa nutricionista clínica funcional que sempre está presente aqui no Mais Saúde e nos ajuda tanto a desvendar tantas coisas onde a nutrição pode fazer a diferença. Denise, boa tarde. Boa tarde, Gisela, a todos que estamos aqui, né, nessa primeira parte do programa, o Brasil inteiro, né, para quem está ligado aqui na Rede Canção Nova. Denise, hoje eu estava querendo responder não só essas perguntas que chegam por e-mail, mas também eu tenho os meus seguidores no Twitter e tem a Poliana de Nova Friburgo que tem me perguntado muito quando é que eu vou fazer uma pauta sobre síndrome do ovário policístico, né, dos ovários policísticos. E eu recebi muitos e-mails. Para você ter uma ideia, eu vou dizer assim, olha, a Viviane de Cruzeiro, a Pamela de Vitória da Conquista, a Raquel de Belo Horizonte, peraí que são tantos, tem a Karina de Caxias do Sul, quer dizer, de norte a sul desse Brasil, né? Tem a Priscila de Gurupi, no Tocantins, a Vanessa aqui de São Paulo, de Campo Limpo, uma outra Vanessa de Campinas, uma outra Vanessa também aqui de São Paulo, uma Vanessa de Tiradentes, um monte de Vanessas. E temos também, deixa eu ver, a Poliana também mandou e-mail, porque eu pedi para ela mandar quando ela me passou pelo Twitter. Então, na verdade, aqui tem assim, todos os tipos de perguntas envolvendo a síndrome do ovário policístico, mas também tem algumas perguntas de pessoas que, sabe, estão na dúvida se o ciclo longo ou ciclo curto tem alguma coisa a ver, e a minha pele oleosa, porque tem gente aqui que por causa da síndrome dos ovários policísticos está tomando aquele Rakutan por conta de acne, uma série de coisas. Então, eu pensei, Denise, de hoje você contemplar todas essas questões falando do nosso universo feminino, mas a gente sabe que num dado momento também vai tocar o universo masculino, né? Sem dúvida. Porque a gente vai entrar em alguns sinais e sintomas que também dizem respeito aos homens. Então vocês não desliguem, porque não é só de mulher que nós vamos falar. Então, Denise, se você pudesse hoje contemplar todo esse universo hormonal e principalmente aonde que nós nutricionistas podemos estar atuando e ajudando o nosso paciente, porque eu já vou aproveitar e responder para algumas ouvintes que tem perguntas que vocês fazem que são da alçada do médico. Então, para essas perguntas que eu já separei, vamos estar recebendo de novo aqui o professor Calvoso, que vai falar como ginecologista sobre o tema. Agora, nós vamos falar sobre nutrição, né? Ok. Então, Denise, o programa é seu. Eu acho sempre importante, né, Gisela, essa colocação, porque em relação acho que há vários sintomas que podem acontecer no organismo, a gente tem o que é de avaliação clínica, né, e a gente sabe o quanto a nutrição pode interferir. Dos dois lados, tanto para você prevenir, até tratar vários desses sintomas, mas principalmente o quanto que o desequilíbrio alimentar, o desequilíbrio nutricional pode ser causador desses processos, né? Então, falando um pouco dessa parte que envolve tanto
a síndrome do ovário policístico, desequilíbrios de menstruação, TPM, que todo mundo pra fica, menstrual, né? O processo de pele oleosa no rosto, cabelo oleoso, acne, espinha. A gente fala, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, pois né? É. Tanto a gente vê que tem gente que fala, eu tenho síndrome do ovário policístico e estou tomando Roacutan para tratar a pele, né? Exato, porque na verdade está tratando o sinal, o sintoma e não a causa, né, Denise? Na verdade, Gisela, está controlando, não é? Tá controlando o sintoma e é aquela história, muitas vezes toma coisas pesadíssimas, drogas fortíssimas para controlar o sintoma e não vai ficar impune. Isso é tóxico para o organismo, tanto é que principalmente as mulheres, quando vão tomar Roacutan, elas são obrigadas a escreverem ou assinarem um termo, né, aonde elas se comprometem a não engravidar. Aí depende do tipo e da droga que vai ser dada, por quanto tempo, se é 1, se é 2 anos ou quanto tempo. Por causa da toxicidade mesmo, são doses elevadíssimas de vitamina A e nutriente, ele é assim, em carência dá problema, em excesso dá problema também, né? E às vezes até, em determinadas situações, até pior. E aí você fala assim, e aí, tá tratando? Bom, que bom, né? A pele ficou linda, maravilhosa, ok. Agora espera um pouquinho, você vai ver o que vai voltar a acontecer com a pele, né? É a mesma coisa a história do ovário policístico, quer dizer, quando a causa é a resistência à insulina, se a causa não é modificada, a pessoa pode tomar uma pílula, ela pode, né, uma pílula anticoncepcional e assim que para o medicamento, o processo não só volta, como volta dobrado, né? Perfeito. Por quê? Porque, de novo, se a causa for alimentar nutricional, ou você muda a causa, ou você não vai resolver o problema. Perfeito. Né? Então, a gente fala, como é que é isso? Como é que o organismo, a alimentação pode ter interferência nisso, né? O que acontece é que existe um processo chamado resistência celular à insulina, né? O que é isso, E o Denise? que é esse bendito, Que né? não diz só respeito às mulheres, né? Também muitos homens apresentando esse quadro, né? Com certeza. E aí, assim, o que acontece é que nas nossas células, eu falo que nas nossas 100 trilhões de células, né? 100 trilhões. A gente tem lá receptores para o hormônio da insulina, né? E esses receptores, o hormônio da insulina vai se ligar no receptor, vai passar informação para a célula, e essas informações vão ativar outros receptores que vão fazer a glicose entrar na célula para dar energia para a gente e a gente funcionar. É assim que a gente funciona, né? Ok. Só que, primeiro, para produzir, vamos pegar só um nutrientezinho, vamos pegar o zinco, né? É um micronutriente, o zinco. E o zinco, a gente precisa dele para formar a insulina, para liberar a insulina, para ela se ligar no receptor e para agir no pós-receptor. Então, é um nutriente que tem uma interferência fundamental em todos os processos que envolvem a insulina. Nós temos nutrientes como o ômega 3, que são considerados anti-inflamatórios, né? E é um dos principais fatores para melhorar a ação da insulina, é o ômega 3. O cromo é um nutriente que a gente precisa em micrograma. E se ele faltar, eu não tenho ação da insulina, né? Vanádio é outro nutriente que a gente precisa em microgramas. E esse vanádio, ele mimetiza a insulina. Ele tem uma ação né? Similar à insulina. Enfim, e aí se a gente for começar, um dos principais nutrientes aí, o nosso amigo magnésio, né? O magnésio, maestro, né? é fundamental para evitar uma coisa que a gente chama de resistência iônica à insulina. Então, o magnésio é fundamental para equilibrar essas reações que envolvem essa ligação da insulina ao receptor. E aí, a partir da carência do magnésio, é muito comum a resistência à insulina, né? Pois é, então o que acontece? Esses micronutrientes vêm da alimentação. E vem da onde? Principalmente legumes, verduras, frutas, cereais integrais. O pessoal não aguenta mais ouvir eu falar isso. O mesmo discurso leguminosas, sempre. Né? Então vamos lá, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, cereais integrais, quinoa, amaranto. Então esses alimentos todos são riquíssimos em todos os micronutrientes, né? De uma maneira geral. E aí o que acontece? Vamos pensar. Se de repente no hábito alimentar a pessoa tem pouquíssimo consumo desses alimentos, que não só oferecem esses nutrientes, como oferecem fibras solúveis e insolúveis, que vão fazer com que a glicose seja absorvida mais devagarinho, né? Que não dá aquele pico de glicose no sangue. Porque se a gente comer
doce, carboidrato refinado, né, ou grande quantidade de comida de uma vez só, a glicose ela vai muito rápido para o sangue e ela sobe muito rápido. E ela não pode ficar muito alta. Então o organismo dá um pico da liberação de insulina para roubar essa glicose. Então por isso que as pessoas falam, açúcar é energia. Não, meu amor, o açúcar rouba energia. Porque ele dá um pico e em seguida ele cai com tudo, né? Só que não sem, de preferência, ir lá formar uma gordurinha, né? Então, ao invés de ir para a formação da proteína, do músculo, né? Então, ele é usado em lugar errado. Então, numa alimentação onde tem carboidrato refinado, açúcar, grande quantidade de alimentos. Muito suco, principalmente, né? O suco, quando eu falo pro pessoal tem que comer uma fruta a cada 2h30, 3 horas, é o processo, então eu posso substituir pelo suco? Não, porque o suco, ele já tá pronto, ele não tem que ser quebrado, fermentado, então do jeito que ele entra, ele dá pico de energia e cai rápido. Agora, a fruta não, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser digerida, ela tem que ser fermentada. Então, vai absorvendo devagarinho, além de ser uma big matéria-prima para manter a integridade da parede intestinal, né? E para o crescimento das boas bactérias. Então, é diferente. Então, baixo consumo de legume, verdura e fruta, cereais integrais, alto consumo de carboidrato refinado, de açúcar. E, além de tudo isso, vamos pensar na proteína mal digerida. Quando a gente pega uma proteína do leite, tanto é que a proteína do leite é a maior relacionada com resistência à insulina que existe, a proteína do leite, tá? Proteína, muitas vezes o glúten, né? Em alguns casos, é alto consumo. O que acontece com essas proteínas mal digeridas? Quando elas entram no organismo, o organismo tem que produzir substância inflamatória para combater, porque elas não são entendidas como alimento. Quando eles produzem essas substâncias inflamatórias, também pode ocupar o receptor da insulina. Que coisa interessante isso, né, Denise? Aí eu crio uma resistência celular à insulina por um processo inflamatório gerado por proteína mal digerida. Associa isso à carência de vitaminas e minerais e a um consumo de alimentos que faz a gente ter picos de glicemia o tempo todo. O que isso vai causar? Um processo chamado resistência celular à insulina. E se a insulina não se liga como deveria, não passa informação, eu não tenho entrada eficiente da glicose, que pode ativar uma enzima que aumenta a gordura localizada na região abdominal. E essa gordura localizada na região abdominal é produtora de substância inflamatória que causa resistência à insulina. Quer dizer, uma bola de neve, Aí né? A gente entrou num círculo vicioso. Caramba. Só que aí o organismo acha que essa encrenca toda está acontecendo porque está faltando insulina. Bate no coitadinho do pâncreas e fala, produza mais insulina. Ele produz mais insulina. E aí o organismo começa a ter mais insulina do que devia, porque o problema não era a produção, era a ação. Aí essa insulina que está a mais, ela pode ativar a enzima que produz colesterol, ela pode ativar a formação de triglicérides, ela pode ir lá no rim recaptar o sódio da inchaço ou hipertensão, no rim ela pode eliminar o cálcio e dar, com o tempo, uma perda óssea ou até também microcalcificações, pode reter o urato no rim e aumentar o ácido úrico no sangue, e aí vem a história. O que ela pode fazer também? Lá, ela pode alterar a formação hormonal. Então, ou agindo no ovário, ou né, nos órgãos masculinos, e vai fazer o quê? Ela vai desequilibrar a formação hormonal. Desequilibrando a formação hormonal, tanto para homem como para mulher, pode dar pele oleosa do rosto, cabelo oleoso, acne, espinhas, oleosidade de peito, costas, né? Agora, e para a mulher, além disso? Ovário policístico, mioma, desequilíbrios na menstruação, pode dar aumento nos sintomas da tensão pré-menstrual, aumentos nos sintomas de menopausa, pode também favorecer aumento de gordura em braço, quadril e coxa. Então, você pega uma pessoa só com resistência à insulina, a tendência é gordura localizada na região abdominal. Se ela ainda tiver uma ação da insulina na parte hormonal, ainda pode ir para braço, quadril e coxa, principalmente para a mulher, porque aí ela vai estar o tempo todo ativando a formação de hormônios e o organismo pode entender, por exemplo, que essa mulher está numa gestação. E ela vai interferindo, ela vai levando a um processo
aonde vai acumular gordura em braço, quadril e coxa para ter reserva para uma amamentação. Que não vai acontecer. Então ela vai levando para um processo onde a pessoa começa a ter, e é uma gordura até mais difícil de tirar, né? A gordura abdominal também, ela é difícil de ser tirada para quem faz a dieta da lua, da sopa, do abacaxi, né? Dos shakes, para não dar nome, e de outras coisas por aí. Só que quando você faz uma alimentação onde você equilibra o organismo, melhora a ação da insulina, melhora os micronutrientes, melhora o metabolismo, aí, com certeza, essa gordura não vai ser difícil de ser tirada, não. O problema da eliminação de gordura é quando a pessoa fala, muitas vezes pra você, doutor, eu faço exercício e pra mim não funciona, né? Aí você pergunta, o que você come antes de ir? Nada, assim, eu chego lá e gasto mesmo, né? Então, a última coisa que vai ser mandada embora é gordura. Gordura é garantia de sobrevivência, estoque de energia e defesa. O organismo não manda a gordura embora se faltar nutriente, se sobrar tranqueira, se faltar energia, né? Então, eliminar a gordura é por bom funcionamento e não por dieta. Exato. Tá? E, Denise, quando a gente fala de fontes de zinco, a gente que está falando para o Brasil todo, o pessoal do Norte e Nordeste, né, está bem servido com os frutos do mar, né, que é uma fonte interessante. Aqui nós para o Sul, qual seria assim, uma fonte, lógico, se a gente está comendo legumes, verduras e frutas, a gente tem assim um pool, né, vários juntos no mesmo alimento, um pouquinho de cada, que é o ideal. Mas o que nós poderíamos estar sugerindo para o pessoal mais pro lado de cá, como assim, alimentos que tenham mais zinco? Proteína de origem animal, de uma maneira geral, né? Qualquer proteína de origem animal tem o zinco. O zinco, assim como o ferro, o zinco em proteína de origem animal é ligado a aminoácido, ele é orgânico, ele é de facílima absorção, né? E ele tem alta quantidade de fácil absorção. Então, tanto aí vai depender muito da sensibilidade individual, quem aceita ou não aceita uma carne vermelha, um frango, um peixe, um ovo, né? Mas proteína de origem animal, em geral, são fontes excelentes de zinco, assim como cereais integrais, né? Também, né? E, Denise, e aquela pessoa que chega pra gente no consultório e fala assim, mas eu como aquele churrasco, fica parado no meu estômago. E como é que fica esse churrasco que tá, logicamente, é uma carne vermelha, que tem o seu zinco ali, e como é que tá a absorção de uma pessoa que tem dificuldade da digestão? Todo mundo que quando coloca pra você, eu como, parece que a comida parou, uma das grandes possibilidades é a dificuldade de formar ácido clorídrico, né? De produzir suco digestivo. Que por acaso depende de zinco, que coincidência, né? Uma baita coincidência. Então, assim, o zinco é necessário tanto para produzir ácido clorídrico como para produzir enzimas digestivas, né? E ele também é necessário para manter a integridade da parede gastrointestinal. Então, com certeza, é um nutriente fundamental. E aí, de novo, entra o círculo vicioso. Porque se eu não tiver o zinco e complexo B adequado e não formar ácido clorídrico e enzima digestiva, eu não consigo aproveitar o zinco e os outros micronutrientes do alimento que eu estou comendo. Pois é. E aí, se eu não tenho nutriente, eu não produzo suco digestivo. Se eu não produzo suco digestivo, eu não absorvo nutriente. E entra num danado de um círculo vicioso, né? E aí, a gente tem que começar a estimular o processo. Coisas simples, né? Como um chá de alecrim. Perfeito. Né? Você pega um alecrim fresco, né? Ou seco, mas aí tem que ser a folha de preferência. Faz um chazinho bem concentradinho, de morno para frio sempre, né? Para tomar antes do almoço e antes da janta, aumenta a produção de suco digestivo. Olha, né? Só, uma dicasinha, né? Que aí já começa. Faz uma diferença danada, né? Pois Coisa que você pode ter no teu vasinho. Na minha casa tem, assim, vasinhos com alecrim, hortelã, tomilho fresco, orégano, manjericão. É uma farmácia, não é? Tem lá, porque qualquer coisa, tanto para tempero como para fazer um chazinho, tá na mão, né? Tá na mão, né, Denise? E, Denise, no caso dessa TPM, que essas mulheres também, porque outro dia eu recebi aliás, eu tinha feito no Twitter, eu fiz alguma mensagem, alguma coisa sobre síndrome da TPM, e os homens começaram a mandar respostas tipo, pelo amor de Deus, porque a minha namorada, porque pelo amor de Deus, a minha esposa, quer dizer, os homens se queixando da TPM das mulheres, o que poderia ser feito? Eu falei, gente, então, no caso da TPM exatamente,
o que acontece que essas mulheres ficam, como você falou, né? O inchaço, você já explicou por causa da interferência da insulina no rim, que pode estar acontecendo esse inchaço. Mas o que mais que tem nessa síndrome, a gente até pode chamar de síndrome, talvez? Com certeza, são vários sintomas associados, né? Essa TPM, o que a gente poderia estar alertando? Porque a TPM eu acho que diz respeito muito mais ao universo feminino até do que uma síndrome do ovário policístico, né? Toca muito mais mulheres, E você né? pode falar que a TPM, ela diz respeito ao universo feminino e masculino. Com porque certeza. que desespero de quem tá do lado, né? Verdade. Meu Deus do céu. E assim, eu acho que a TPM, antes de qualquer coisa, existe naturalmente uma alteração hormonal, né? Que é normal, Que é né? normal e que vai mexer um pouquinho. Não tem como não mexer um pouquinho com uma coisinha, um inchaçozinho, uma dorzinha aqui, né? Até dá pra pensar. O problema é quando isso tá exacerbado, né? Então, assim, já começa a ficar muito irritado, choro fácil, tudo fica... E tem os momentos, né? Tem uma fase, tem uma época de TPM que para algumas mulheres o mundo é ruim, né? Tem outras que ela é o fim do mundo, né? A pessoa que é a última das últimas, né? Então, dependendo do tipo ou do momento, até de liberação hormonal, do processo da pessoa, ela vai ter sintomas diferentes. Mas os sintomas comuns são inchaço, né? Para algumas dor no seio, para algumas a irritabilidade também, né? É muito comum dor de cabeça aqui presente nessa fase, né? É comum também aumento na vontade de comer carboidrato, e para umas tem que ser o doce e para outras, em especial, o chocolate. E aí entra aquele processo. O chocolate tem magnésio, e o magnésio é um dos principais nutrientes que, quando estão carentes, aumentam os sintomas da TPM. Então, porque o magnésio ele é fundamental para todo esse processo, formar todos os neurotransmissores, né? Ter equilíbrio de neurotransmissores. Ele é anti-inflamatório natural. Ele é necessário para evitar a retenção de líquido, né? Então, ele regula a bomba de sódio e potássio. Então, ele evita a retenção de líquido. Então, o cálcio contrai o músculo, o magnésio é o que vem e relaxa. E todo mundo pensa que é o potássio, né? Para cãibras, principalmente, E né? o magnésio, ele vai fazer o potássio agir. Então, assim, o magnésio, ele é fundamental para isso. Então, processos de contração, tensionamento, cólicas, né? Cãibras, espasmos, esses processos todos têm carência de magnésio, né? Então, a carência do magnésio é muito comum, a carência de vitamina B6, tá? Que é outro nutriente que forma neurotransmissores e também é diurético, tá? Outra coisa comum na TPM é aumento de candidíase. Exato. Tá? E a candidíase, ela é hipoglicemiante, rouba energia do sistema nervoso central, favorece processos de depressão e favorece também a loucura por doce. Pois é, porque fica aquela coisa, né? Um desespero. E aí a gente fala que pelo menos quando comesse o chocolate, se conseguisse comer cacau, né? Que não tenha pelo menos leite, glúten, né? E açúcar. E açúcar, né? Principalmente, né? Mas então... é um pouco tudo, é uma mistura de tudo isso. Alterações hormonais, desequilíbrios nutricionais e muito comum aumento de fungo, de candidíase. Pois é. Lembrando, né, que magnésio é sempre quando a gente olha aquela folha verde, né? E quanto mais escura, mais magnésio, não é isso? Com certeza. Ela faz parte da clorofila, né? Que é o que dá a cor verde. Né? Exato, né? E a natureza é tão linda, né? Se você vê uma hemoglobina e uma clorofila, elas são muito parecidas, só que no centro da hemoglobina é um ferro, por isso nós temos sangue vermelho, e na clorofila é o magnésio, por isso que ela é verdinha, né? Tão bonitinha. Então, gente, folha verde escura. Denise, então nós vamos continuar no próximo bloco, dando sequência e falando mais um pouquinho sobre esse universo feminino, mas também sobre a resistência à insulina, para assim os rapazes que nos ouvem também se manterem assim atualizados sobre esse assunto. Bom, obrigada, Dê, a gente volta já já, tá bom? Estamos apresentando Mais Saúde. Você confere agora para ver a vida acontecer. Dicas para um novo estilo de vida com Ricardo Sá.
é um apostolado que gera uma perseguição, que gera um sofrimento e que gera um outro anúncio de nosso Senhor. E nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos homens e mulheres que são continuamente provados. E não são provados de qualquer forma, não. São provados ao ponto de perder a própria vida. São provados ao ponto de ver irmãos sendo mortos por causa do nome de Jesus. Porém, eles não permitem que estes fatos façam com que eles esmoreçam. Ao contrário, é causa de mais força, coragem. Por isso, então, é que eles chegam a este ponto que está escrito aqui, que para entrar no reino de Deus é preciso, é necessário passar por muitos sofrimentos. Você ouviu Pra Ver a Vida Acontecer com Ricardo Sá. A Rádio América está crescendo cada vez mais em sua transmissão pela internet. Um abraço para você de todo o Brasil curtindo a América. Você da Paraíba, participa também pelo Facebook Rádio América CN ou pelo Twitter @AméricaCN. Estamos chegando a vários países através das nossas redes sociais e você tem diversas formas de acompanhar a nossa programação. Além da frequência AM 1410, você escuta também pelo aplicativo Rádio América para iPhone e Android e pelo america.cançãonova.com. Sintonize Rádio América. Estamos na segunda semana do projeto Dai-me Almas. Se você fez a opção de ajudar a Canção Nova através do débito automático, verifique em sua conta corrente se realmente o débito está acontecendo, pois o banco faz uma consulta na data prevista. E caso não tenha o valor na conta, o sócio não contribui e a Canção Nova paga pela consulta. Projeto Dai-me Almas. Sua vida, nosso projeto. Os 100% dependem de você. Você tem todos os motivos para ficar ligado conosco. Meu nome é Caio, sou um jovem da Moca, da Paróquia Nacional do Bom Conselho. Conheci a Rádio América através de Orlando e desde então ela me trouxe muitos benefícios com a questão de evangelização. Sempre traz programas edificantes, com momentos de oração também, que ajudam a gente a crescer na fé. Prepare. Fico feliz na Canção Nova, vem também você pra cá. Show com Rinaldo e Samuel, dia 21 de setembro no ginásio do Colégio Santa Terezinha, Rua Doutor Henrique Mourão, 201, bairro Santa Terezinha, Santana, São Paulo. Vagas limitadas. Adquira já o seu ingresso por apenas R$10 na loja Canção Nova, Rua São Bento, número 43, ou na Casa de Evangelização da Canção Nova, Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próxima estação São Joaquim do metrô. Informações 3382-9800 ou sãopaulo.cançãonova.com. Canção Nova, 20 anos comunicando Jesus em São Paulo. Domingo, segunda e sexta, às 4 da manhã. Músicas que marcaram época. Arquivo Canção Nova, com Juliana Xavier. Sintonize. América. 12h28. Rádio América. AM 1410. Por ocasião dos 20 anos de publicação do Catecismo da Igreja Católica e 50 anos do início do Concílio Vaticano II, em 2012 o Papa Emérito Bento XVI proclamou o Ano da Fé, que se encerrará em novembro de 2013 na solenidade de Cristo Rei. O Papa quer que a gente volte às fontes do Concílio Vaticano II. O Ano da Fé é uma ajuda para que os fiéis possam entender que o Concílio Vaticano II é uma bênção para a Igreja. Ano da Fé. A Canção Nova é mais igreja. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Hoje o tema está sendo síndrome do ovário policístico, dos ovários policísticos, mas também falando do universo feminino, sobre TPM, menstruação, ciclos e etc, menopausa, daqui a pouco a gente entra no assunto, né? Mas também falando sobre resistência à insulina, que não é só no universo feminino que está presente, muito pelo contrário, né, Denise? Hoje muitos homens com resistência à insulina, né? Agora, uma das perguntas que praticamente todas as mulheres que fizeram por e-mail, quando relataram a síndrome do ovário policístico, é a preocupação da gestação. Elas têm capacidade para estar engravidando, enfim. Onde isso interfere na fertilidade?
Ok. O que eu posso colocar é o seguinte, em relação, a gente sabe que quando você pensa em síndrome do ovário policístico, existe um desequilíbrio nutricional, provavelmente também esse aumento da resistência celular à insulina. E esse desequilíbrio nutricional, de uma maneira geral, é uma das coisas que pode sim interferir na fertilidade, né? Vou até te dar um exemplo. Tem um obstetra, que ele é Dr. Guilherme Fernandes, é diretor lá da Promater na parte de medicina fetal. Ele falou que ele começou a fazer um trabalho com 40 pacientes para que elas iam começar a fazer todo um trabalho para fertilidade, para fazer fertilização. Dessas 40, ele já adequou a vitamina D em todas, né? Fez o processo de adequação. Dessas, 12 engravidaram de cara. Olha. Tá? Então, quando você fala assim, a vitamina D é um dos nutrientes fundamentais. Só que ele é também um nutriente fundamental para a ação da insulina. Então, é um nutriente fundamental para a ação da insulina e para a ação da tireoide. 2 fatores que podem estar interferindo na fertilidade. A resistência à insulina por desequilíbrio de hormônios mesmo, né? Desequilíbrios da menstruação, de hormônio, do favorecimento aí do ovário policístico e até de mioma. E a tireoide, né? A tireoide a gente fala, é o termostato do organismo, né? Então, o desequilíbrio de função da tireoide é uma das causas extremamente frequentes de infertilidade, ou mesmo porque tem a infertilidade primária e a secundária, né? Então, qual a diferença, Denise? A primária é quando não engravida, a secundária é quando não mantém a gravidez, tá? Então, distúrbios na tireoide é uma coisa muito comum de estar relacionada, inclusive, principalmente até com essa infertilidade secundária, né? Então, sem dúvida nenhuma, a carência de determinados nutrientes necessários para a ação desses hormônios, como a vitamina D, como o zinco, manganês, selênio, né, magnésio de novo, né, são nutrientes fundamentais tanto para a ação da tireoide como para a ação da insulina. Então, deficiências nutricionais podem estar interferindo, com certeza. E Denise, você lembra quando nós estivemos no Congresso Internacional de Glúten, né, no Rio de Janeiro? Nós tivemos uma palestra muito bacana, até por uma colega nossa nutricionista, a doutora Fernanda Serpa, que falou de nutrigenômica e vitamina D. E 1 bilhão de pessoas no planeta estão com deficiência de vitamina D. Então a gente começa a entender essa barbaridade de tudo que está acontecendo, de tanta doença, de tanta obesidade. D, ela é considerado um fator extrínseco em relação à doença autoimune. Né? Quer dizer, o que é isso? É que a vitamina D, ela é tão importante que ela pode ser determinante a carência dela pode ser um dos fatores determinantes do desenvolvimento de doenças autoimunes. Aí o nosso ouvinte deve estar perguntando, e onde que eu acho vitamina D nos alimentos, Denise? Ixi, pouquíssimo, né? Exatamente. A gente tem muito pouca fonte de vitamina D nos alimentos, porque são mais os peixes gordos, né? Pouco em gema de ovo, pouquíssimo ou quase nada na gordura do leite, né? E aí o ouvinte está perguntando assim, mas então como que eu faço para ter a minha vitamina D em ordem se eu não encontro isso na alimentação? Eu falo que Deus é tão bom, que um nutriente tão importante como esse, tão determinante como esse, ele é produzido dentro do organismo, né? Pois é. Então, mas só que ele é produzido, em primeiro lugar, a partir do colesterol. Né? Então não adianta a gente achar que quando o colesterol está em 100, 120, o colesterol total está uma maravilha. Não, tá não. Colesterol é um nutriente fundamental, inclusive para produzir a vitamina D, né? E só que a partir do momento que ela é produzida, ela é ativada pelo sol. Então, o mais importante de tudo é esse contato com o sol, que as pessoas perderam. Exato. Porque ou elas não tomam mais sol, porque hoje a maior parte da população é em zona industrial, não mora mais em zona rural, né? Exato. E assim, dentro da cidade, o que as pessoas fazem? Pega o carro, para na garagem do trabalho, sobe, né? E aí muitas vezes a gente come no mesmo local. Exato. E vai embora, quer dizer, você entra e sai sem ver a cara do sol. Exato. Né? E quando toma sol, se enche de protetor solar. Perfeito. Né? Aí o pessoal, mas então não vai pôr protetor solar, né? Aí de novo vem a história, nem tanto o céu, nem tanta terra, né? Então, o fato de você muitas vezes tomar 15, 20 minutos de sol,
sem ter um protetor solar. Pode, por exemplo, a pele do rosto é muito sensível, então passa o protetor na pele do rosto, e aí tá lá com o braço, o corpo, né, o peito, as canelas, enfim, né, alguma parte exposta ao sol. E toma esse sol pelo menos 15, 20 minutos, quando dá até meia horinha por dia. E aí, não é o problema de você falar, então eu vou tomar sol sem protetor e aí pode dar câncer. E é real isso, então tem que tomar muito cuidado. Mas, de novo, é o que nós falamos, nem tanto céu, nem tanta terra. Eu posso tomar um pouquinho de sol e depois já passar o protetor, né, pra me proteger. Mas o que acontece é isso, as pessoas ou não estão tomando sol ou estão tomando com protetor. E também existe uma série de considerações sobre possíveis fatores interferentes na poluição, na recepção, enfim, tem muita coisa que está sendo estudada, porque quem trabalha com isso e faz avaliação dos pacientes, você deve fazer. Nossa, e eu faço também. De cada 10 pacientes, 8 vêm com deficiência, ou até menos, né? Outro dia eu peguei um adolescente com 9. Quer dizer, quando a gente sabe que dependendo do laboratório é entre 30 e 100, que também é uma faixa muito grande. Então, quando chega o paciente com 32, eu não acho que ele está maravilhoso. O que acontece é que esses estudos foram feitos baseados na formação da massa óssea. Então, na quantidade de vitamina D para manter um PTH adequado. Então, na próximo da faixa de 30, ele mantém um PTH adequado. Agora, o que os estudos atuais estão mostrando é que é para um processo imunológico, para ação da insulina, da tireoide, principalmente para uma ação imunológica, o ideal dele, aí tem inúmeros estudos, cada um fala uma coisa, mas a média é entre 50 e 70 para ser o ideal, tá? E tem alguns pesquisadores aí que falam que a quantidade vai ter que ser muitas vezes muito mais alta do que a que era preconizada, porque muitas pessoas desenvolvem doença autoimune por deficiências no receptor da vitamina D. E aí muitas vezes só ela estando em quantidade muito alta para ela conseguir ativar esses receptores. É muito individual, né, Denise? É muito individual. Agora, Denise, e depressão associada à falta de vitamina D? Você tem algum dado sobre isso? Porque assim, você sabe que se a gente vai por todos esses processos, né, o próprio controle hormonal, ele tem uma interferência direta em função cerebral, né, inter-relação com os neurotransmissores. Então, para ficar só num ponto, né, a ação da tireoide. Perfeito. Quantas pessoas estão internadas em clínicas psiquiátricas que o problema é tireoide? Gente, né? Isso é absurdo. E não é avaliado. E quando se fala em problema de tireoide, existe o problema onde você fala, o normal dela é até 4,5 ou 5, né, do TSH. Pois é, mas quando a pessoa está acima de 2, e alguns pesquisadores falam acima de 1, né? Ela já pode ser considerada hipotiroidismo subclínico. Olha que interessante. E pode ter interferência em sintomatologias, né? E o pessoal acha que o problema de tireoide é para engordar, hipotiroidismo engorda. O máximo que a tireoide pode mexer é 2, 3 quilos nesse processo. Ela pode até dificultar o emagrecimento, mas não que ela vai engordar quando ela está alterada, né? Ok. Mas, em compensação, todas nossas outras células são dependentes da tireoide. Todo o metabolismo, a pessoa, muitas vezes você pega, ela está com triglicérides e colesterol alto, tomando lá um remédio para baixar o colesterol e não avaliou a tireoide. Alterações da tireoide, hipotiroidismo, às vezes subclínico, pode alterar colesterol, triglicérides e pode levar a alterações de sistema nervoso central. Tanto de depressão, tristeza, irritabilidade, embotamento mental, ela já pode interferir em todo esse funcionamento cerebral e, na verdade, você vê. Aí você fala, bom, mas a vitamina D é um fator importante para a ação da tireoide. Mas também outros nutrientes, né? É um contexto, inúmeros nutrientes. E o glúten, você estava falando até do Congresso Internacional, e a gente estava falando em fertilidade. A doutora Beth Ayub deu uma palestra em seguida falando de inúmeros estudos mostrando a relação do glúten como causa de infertilidade. Exato. Né? Gerando desequilíbrios imunológicos e nutricionais, Exato. Né? Que podem ser causa também de infertilidade, né? E o glúten também muito associado a problemas de tireoide, né, Denise? Isso é direto, inclusive por um processo chamado mimetismo molecular, né? Ou mimetismo celular. O que é isso? Sequências de aminoácidos presentes no glúten podem ser confundidas com sequência de aminoácidos presentes em tecidos como a tireoide ou tecidos moles, né? E quando o organismo começa a produzir anticorpo contra essas frações do glúten, eles podem atacar o organismo como se estivesse atacando o glúten. Então,
gera um processo chamado autoimune, né? Então, tiroidite de Hashimoto, artrite reumatoide, por um processo de mimetismo molecular, de uma sequenciazinha de aminoácido do glúten parecida com a do nosso organismo, né? E é lindo, né, Denise? Porque, na verdade, a gente está falando de nutriente e a gente foi da síndrome do ovário policístico, universo feminino, resistência à insulina, fomos parar na tireoide, porque tudo diz respeito. Se você fala em fertilidade, tá tudo ligado. Exato. Né? E eu falo que uma das coisas que... Por que a gente brinca e fala que a nutrição atira no que vê, acerta no que não vê? Não é? Se você equilibra o processo nutricional, diminui alimentos que são inflamatórios sabidamente e comprovadamente, cada vez mais comprovado, né? Diminui o consumo de açúcar, que é uma das coisas mais inflamatórias que tem. Impressionante, né, Denise? Então você está trabalhando num processo onde você vai atuar em todos ao mesmo tempo. Exato. E, Denise, eu tô lembrando que a gente combinou de fazer um programa que não foi ainda esse, sobre os aditivos alimentares, né? Que uma hora a gente vai falar sobre isso, de todos esses produtos alimentícios, né? Que estão no mercado e que usam aditivos alimentares, corantes, conservantes, edulcorantes, e que também tem uma série tem uma influência absurda também em roubar nutrientes e fazer uma série de outras coisas, né? Interferir em reações dentro do organismo, né? Inibir enzimas digestivas, inibir enzimas hepáticas. E, Denise, falar nisso, dá o seu site para o pessoal entrar, ver todas as suas palestras, tem vídeos, tem os seus livros maravilhosos, enfim. Olha, o site é Denise Carreiro, www.denisecarreiro.com.br. Inclusive tem muitos artigos que você deixa lá também para essa comprovação científica de tudo que se fala, que a gente está falando. Tem alguns artigos que eu coloco no site, tem muitos que eu vou colocando no blog, são estudos que a gente vai pesquisando e aí a gente vai encontrando alguns estudos interessantes, a gente vai colocando no blog. E tem os vídeos, né? Que são bem, bem interessantes. Inclusive tem um nosso lá do glúten, né? Do glúten. Que tá muito bom. E, Denise, pra gente terminar de contemplar também o nosso universo feminino, vamos falar um pouquinho de menopausa? Vamos. Ai, meu Deus, por que essa barriga que fica crescendo depois que a gente para de menstruar? O que acontece? Então, esse desequilíbrio, vamos falar assim, essa diminuição dos hormônios faz parte da natureza. Com certeza. Né? A mulher não vai mais engravidar, não vai mais ter filho, então, né, com certeza é natural, né, que esse processo aconteça. E, hoje em dia a gente tem inúmeros recursos que com certeza o doutor vai poder entrar e falar muito em detalhes aí o que pode ser feito para melhorar. E na nutrição, isso, né? Entra aquele processo. Muitas vezes eu atendo paciente que quando às vezes chega um paciente no consultório eu pergunto, por que você está aqui? Ah, porque a fulana veio aqui e ela não teve mais fogacho. Isso. E aí ela melhorou a libido. E aí ela não teve mais ressecamento vaginal. E aí eu falei, bom, o que você fez? Eu falei, nutri. E é exatamente isso que eu faço, porque eu não chego nem perto nem de fito-hormônio, eu não mexo nem com fito-hormônio, porque é muito delicado. Então, vamos falar para as meninas aqui que estamos ouvindo. Então, a gente tem alguns fito-hormônios, como muitas vezes o pessoal usa a isoflavona, tanto a da soja como a do trevo vermelho, né? E aí o pessoal acha que porque é natural, você pode usar. E se você não tiver você tem da simicifuga, folha de amora, existem inúmeros fito-hormônios, né? Que podem ser usados a partir das plantas. E que tem características muito parecidas com os nossos hormônios naturais e que podem agir aí melhorando esses fatores. Isso é verdade, mas é muito delicada esse equilíbrio hormonal e essa interferência. Então, eu prefiro trabalhar um pouco dando a matéria-prima para formar o hormônio, melhorando a resistência à insulina, que vai com certeza deixar de interferir e desequilibrar esses hormônios. Dar nutriente para formar os hormônios, né? Evitar aumento de cortisol no organismo, né? Que interfere muito com todo esse processo. O próprio aumento de cortisol, que é chamado hormônio do estresse, né? Então, todo estresse físico, mental e emocional pode aumentar o cortisol. Então, por exemplo, estresse físico, ficar mais de 3 horas sem comer, né? Jejum prolongado. Só que o cortisol aumenta a resistência à insulina, que pode desequilibrar os hormônios. Então, se eu vou melhorando todo esse processo alimentar, que vai melhorando a resistência à insulina, já é uma coisa
fantástica, porque, por exemplo, para a gente pegar num processo mais prático, eu tenho um monte de paciente que desapareceu o ovário policístico. Olha. Sumiu o mioma, sumiu o ovário policístico. Né? Então, foi mágica. Não, meu amor, foi nutrição. Exato. Foi equilíbrio de organismo mesmo. A matéria-prima que te forma não é o remédio, é o nutriente. Né? Então, se você consegue resgatar essa matéria-prima e fazer funcionar de novo, a gente renova 50 milhões de células todos os dias. Como é que você não pode voltar a fazer esse organismo funcionar adequadamente? Não Porque ele deixou de funcionar por falta, muitas vezes, desse nutriente, né? Com toda certeza. Então, esse processo todo, quando você envolve em todo esse processo, você equilibra a parte hormonal. Tá? Os ômegas são fundamentais, né? Para a formação e ação hormonal. Então, a nutrição, o que ela faz é isso, equilibra o organismo e os sintomas eles vão melhorando a partir desse equilíbrio. Só que ainda, muitas vezes, vai precisar desse controle hormonal feito por médicos. Hoje a gente tem médicos fantásticos aí trabalhando com hormônios bioidênticos, que não tem relação com formação com causa de câncer, etc, né? Então, eu acho que associar a atividade física, né? Fundamental, regular, né? Para melhorar, inclusive, a ação dos nutrientes, né? Porque a atividade física ajuda a entrada da glicose na célula, independente da insulina. Então, com isso, controla, melhora a resistência à insulina, libera endorfina, que relaxa. Então, são todos os fatores que se associam. Eu falo que eu não falo que a nutrição é o único fator, mas eu falo que ele primeiro é um dos fatores mais determinantes que tem, porque é o que te forma e te faz funcionar. Depois, porque ele te dá suporte para que os outros funcionem. Né? Então, eu quero fazer uma atividade física. Ok, ela vai estimular o uso da gordura como energia, ela vai estimular a incorporação da proteína no músculo. É verdade, mas quem executa é nutriente. Com certeza. Se quem executa não estiver lá, não vai resolver. E né? nunca fazer atividade física em jejum, né, Denise? Fundamental. Né? Fundamental comer antes, senão o organismo a última coisa que ele vai mandar embora é a gordura. Você detona o teu músculo, né? Para dar energia para o exercício. Perfeito. Então, nesse momento de menopausa, lembrar que menopausa, ela é retroativa, né? Quer dizer, depois de um ano sem menstruar, que a gente entra na menopausa. Então, se de repente a pessoa tá aí 6 meses sem menstruar, aí menstrua, aí conta a partir dessa menstruação, tem que esperar 1 ano para realmente ser considerado menopausa. E menopausa é uma realidade, né? A gente vai passar pelo menos metade da nossa vida em menopausa. Hoje em dia, sim, né? Graças a Deus, né? Porque a longevidade tá aí para isso, né, Denise? E a nutrição, principalmente. Agora, Denise, então, tem como tá melhorando todo esse aspecto de fogacho, de resistência à insulina com nutriente, né? Então, é lembrar da alimentação. O que você diria para essa mulher que já talvez não tão jovem, entre aspas, né? Ela continua absorvendo tão bem quanto as outras, ou com o passar da idade a gente precisa, de repente, de uma suplementação porque não estamos com uma absorção tão boa? Como é que funciona, Denise? Eu falo que se fosse possível, né, trabalhar com uma suplementação para todo mundo seria muito bom. Mas a gente sabe que, infelizmente, essa não é a realidade, né? Mas uma coisa comum é a gente diminuir a produção de ácido clorídrico. Quando passa de 40 a 45 anos, é comum diminuir a produção de ácido clorídrico. E ácido clorídrico é necessário para a absorção de vitamina e mineral, que são necessários para todo o nosso metabolismo. Por isso, esse é um dos motivos que eles falam que se previne envelhecimento precoce a partir dos 40 anos, né? Ou às vezes até antes, né? Que é colocado na geriatria. Só que o que acontece é o seguinte, de uma maneira simples, primeiro consumir. Legumes, verduras, frutas, cereais integrais, como sempre, e sempre que puder, e se puder ser orgânico ou biodinâmico, melhor. E o nosso chazinho de alecrim, né? Chazinho de alecrim que toma antes do almoço, antes da janta, aumenta a produção de ácido clorídrico, né? Assim como outros também. Para algumas pessoas o chá verde, para outras o chá de gengibre, para outras chá de hortelã. É que o de alecrim em especial, ele melhora muito a produção de suco digestivo, é antifúngico e ainda elimina a toxina do organismo, né? Não, alecrim é assim, todo mundo, quando eu fiz fitoterapia, todo mundo tinha um que era o seu fito, né? O meu era extrato de alecrim, eu falava tudo era extrato de alecrim, tudo que tinha que fazer, eu falei extrato de alecrim presente, né? E tem inúmeras ações, né? É considerada entre as 6 ervas de maior poder antioxidante, né? Olha que bacana. Então, e é considerada também anticancerígena porque aumenta a
a ação das enzimas de eliminação. Pois é. Né, de substâncias. Estão me apontando aqui que a gente tem 3 minutinhos para encerrar este programa que estava maravilhoso. Eu acho que deu para contemplar muito bem, Denise, não só o universo feminino, como os rapazes também, que a gente acabou falando, e continuar sempre dizendo, né? Alimento, 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 como no tempo da vovó, que você adora essa frase e eu incorporei. E Denise, vamos deixar novamente o seu site, colocar aqui, enfim, todas as suas palestras e livros que estão ali presentes e que as pessoas podem estar acessando através do www.denisecarreiro.com.br. E continuamos aqui à disposição. Hoje deu pra gente, assim, responder bastante. A Ana tá aqui contente, né? Porque tinha uma pilha aqui, né? De e-mails e de questões que hoje nós demos conta, né, Ana? Finalmente. Denise, obrigada. Obrigada. E nós esperamos vocês no próximo Mais Saúde. E lembrando que o Dr. Roque Savioli está conosco todos os sábados do 12h30 às 13h30, sempre com convidados muito interessantes e, quando não, ele mesmo atendendo vocês, que vocês sabem que o Dr. Roque adora a participação de vocês por telefone. Um beijo grande e até o próximo programa. Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, precisou saber recomeçar. Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar, porque encontrou na derrota algum motivo pra lutar. E assim viu no outono a primavera, descobriu que é no conflito que a vida faz crescer, que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça